Ó, mais uma pergunta que deixaram pra gente, a Marli de São Paulo, ela fala assim, ela tem um enteado que foi criado com a avó, hoje essa criança tem 12 anos, está com ela, né, e o marido, e essa criança não tem limites, e ela não é a mãe, ela não sabe o que fazer, ela te pede uma ajuda, uma orientação. Uma brincadeirinha só, parece um problema ao quadrado, porque normalmente a pessoa que expressa ele é meu enteado, já não se vê no direito de repente colocar os limites. E aí já que ele ainda entra mais a avó e o vô aí para dar o mimo. Então, de repente, é importante até a pessoa se perceber, como eu até falei há pouco, né? A questão da culpa, que papel que ela exerce realmente. Às vezes ela quer exercer um papel de mãe, mas ela fala, mas não é meu filho, eu não posso fazer isso. Como que ele vai entender isso? Então, mas vamos pensar o seguinte, o amor, né? Então, assim, se ela acha que dar aquela bronca, privá-lo de algum passeio é importante e sabe que aquilo vai ser fundamental para a educação dele, tem que ser feito. Tem que deixar o título enteada, madrasta, enfim. O importante é você saber o que é melhor para a criança e para o adolescente. Eles não têm essa maturidade toda para escolher, né? Você pode ouvi-lo e você também explicando o porquê daquele não. Mas assim, nós que decidimos, nós adultos que somos responsáveis por ajudá-los a formar a personalidade. Não tem como. Então, de repente, conversa com seu marido, né? Sim. Vê como vocês vão fazer e daí começa a introduzir essa educação. A criança precisa disso, né? De repente, até um auxílio desse marido, né? Porque, de repente, pode acontecer também do próprio marido chegar, não quero que você dê bronca porque não é meu filho. Então, por isso que eu te falei, às vezes o trabalho é com a família, é importante, né? Aprofundar um pouquinho mais a questão. Estruturar essa família, né? O limite, a dificuldade de limite, também nesse caso é um sintoma de algo que já não está legal ali na dinâmica, na família, nos próprios valores desta mãe, ou deste pai, ou desses avós, entendeu? Deixa eu atender uma ligação. Alô? Alô? Boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É o seguinte, eu queria perguntar ao doutor, no caso, minhas crianças não são mais crianças, são adolescentes já, praticamente moças. Eu queria saber se teria ainda jeito, porque assim, foi muito difícil a infância delas, a separação, houve separação na família, elas eram muito ligadas ao pai, né? Eu tive depois um câncer de mama e eu fiquei com meu segundo esposo, ele cuidou de mim, e elas ficaram com o pai durante o período que eu estava doente, porque elas não queriam mesmo ficar comigo. O pai fez a cabeça dela, sei lá, eu só sei que depois o pai dela casou, Jesus Cristo me curou, graças a Deus. Então eu entrei com a sob guarda, né, para ficar com elas, ter mãe a vida inteira, né. E aí hoje está tendo muitos problemas, porque assim, elas não me respeitam, não me obedecem, não tenho autoridade, não consigo exercer autoridade sobre elas, eu fico muito preocupada, falo com elas, não escutam, eu já até falei que vão arrumar as trouxinhas, eu mandar de volta para o pai, porque elas me fazem vergonha, gritam comigo, eu fico com vergonha até dos meus vizinhos. Edna. Está muito difícil, assim, a convivência. Eu queria saber, assim, que tratamento teria, se teria Edna, tá me ouvindo? ainda jeito. Ainda consegui algumas vezes sentar e conversar com uma delas, mas a outra muito nervosa, muito agitada. Então, eu estou sofrendo muito com isso. Ele fica cobrando de mim a autoridade, mas ele, assim, não atrapalha. Ele fica na dele, né, para não ter mais problemas, mas ele fica cobrando de mim. Obrigada pela sua participação. A Edna não está me ouvindo, eu vou pedir para ele orientar. Ela fala de Maceió. Um abraço a todos de Maceió, fala de Alagoas. Obrigada a todos que estão nos assistindo. Pode, por favor, orientá-la? Assim, a gente não tem, eu queria pedir a ela a idade dessas adolescentes, mas ela não estava ouvindo. O som também chegou um pouquinho embolado, mas eu acho que dá para a gente dar um retorno para ela bem abrangente. Primeiro, Jaqueline, enquanto nós estamos vivos, há jeito sim, né? Eu acho que de repente alguns pais veem o adolescente ou com situações de drogas ou de álcool e falam, poxa, vou largar a mão, não tem mais jeito, dá sim, né? O importante, pela fala que eu percebi dela um pouco angustiada, então ela está sofrendo, ela já está com essa dificuldade de se impor, então assim, pontualmente falando, Jaqueline, ela também precisa de ajuda e o importante é procurar ajuda, porque de repente dentro de casa, santo de casa não faz milagre. Né? Às vezes ela tem uma forma de conduzir uma comunicação com o adolescente e aquela comunicação não está sendo bem absorvida, né? Não existe uma fórmula mágica. Às vezes é até interessante a gente frisar isso, porque às vezes eu pego alguns pais que falam, poxa, Alessandro, eu dou o mesmo padrão de educação para o meu filho que eu dei para o meu outro mais velho e não funciona. Jaqueline, as pessoas esquecem da individualidade, da percepção individual. Então isso é importante, né? Primeiro, um profissional vai ajudá-la
a perceber como que está sendo estabelecida essa comunicação entre essa mãe e esta jovem, né? O que está por trás desta dificuldade dessa jovem de entender, e pelo que eu percebi um pouquinho, ela é extremamente rebelde, né? Então, assim, o que está por trás disso? Será que é simplesmente falar um não, né? Será que é simplesmente impor limites? Então, de repente, por trás disso, tem um pedido de ajuda, tem uma angústia, né? Então, assim, pontualmente, procurar ajuda sem dúvida nenhuma. Obrigada pela sua participação, viu, Edna? Queria que você explicasse agora para nós, Alessandro, você falou do não, me fez pensar o seguinte, desde pequenininho, desde criancinha, desde que está engatinhando, o não tem que vir acompanhado de um porquê ou pode ser só um não? Eu costumo orientar os pais, principalmente na idade que a criança começa já a ter um entendimento, que assim, você tem que justificar o porquê. Naturalmente, nos primeiros momentos, isso até serve para adolescente, tá? Num primeiro momento, quem nunca ouviu não, ele vai questionar e vai querer bater de frente. Só que assim, não há braço de ferro nessa situação. Há uma imposição do não. Só que é importante sim explicar, sabe? Explicar que às vezes, olha, eu não quero deixar você sair nessa determinada baladinha porque lá me preocupa, porque eu sei que tem problema X e isso vai me causar angústia. Às vezes os pais, eles cometem o equívoco de não expressar os próprios sentimentos, né? Então às vezes eu pego alguns pais por telefone, poxa, Alessandro, o que eu devo fazer? Eu estou angustiado. Fala para o seu filho que você está angustiado, né? Pega o seu filho de 15 anos, que já tem uma boa percepção da vida e fala que você está sofrendo com a hipótese dele experimentar uma maconha ou dele estar experimentando uma bebida alcoólica, porque às vezes ele entra com não, enfim, com a aspereza e aquele filho pode reagir contra aquele tipo de comunicação. Então, é muito legal quando os pais sentam, Jaqueline, se expressam, o não precisa vir baseado num grito ou numa agressão física, não. O não tem que ser firme. Você pode falar um não tranquilamente, desde que esse não, como eu falei, tenha sustentação e não exista o meio não. Então é importante o não desde sempre e explicar sim. Então, falando ainda sobre o não, falando do adolescente, a gente sabe que é uma fase um pouco mais complicada por questões hormonais, por questões emocionais, por esse jovem estar descobrindo quem que ele é. E daí ele quer sair, ele quer ir, por exemplo, para uma balada, o pai fala que não, e daí a criança vai lá e fala com a mãe, e a mãe fala que sim. Ou os pais não conseguem, às vezes, na frente do filho, terem a mesma opinião. Isso é um problema para essa criança, para esse jovem? Problemaço, Jaqueline. O que acontece é o seguinte, as crianças até, não só os adolescentes nessa situação, as crianças até, elas estão desenvolvendo cada vez mais um poder de raciocínio e de manipulação fantástico. Então, se ele perceber que ele vai nessa porta, essa porta fechada, mas existe uma outra porta ali aberta, é lá que ela vai. A gente sabe o que a gente pede para o pai e o que a gente pede para a mãe. Sim, né? Isso, olha, toda a primeira consulta que eu tenho com os pais, sempre eu pergunto, como é que é o não de vocês? Ah, eu sou mais boazinha, ou às vezes ele me tira a autoridade, ou ela... Isso é péssimo, porque assim, o adolescente, né, ou a criança, ele vai se formar através disso. Opa, peraí, minha mãe é mais boazinha, eu vou esperar o meu pai ir para o trabalho para pedir para ela. E aí, quando ele atingir a idade adulta, não vai ser assim, né? Vai ter um chefe, aquele chefe vai falar não. E se ele tentar argumentar ou burlar aquele não, ele vai ser demitido. Então, olha a importância do não desde já. Olha a importância da unidade entre os pais para esse não, entendeu? Então, é importante, né? Por isso que eu falei, a orientação para a família é fundamental nesse caso, porque não é só a criança é um sintoma daquela situação familiar, né? Então, o núcleo tem que estar muito bem coeso para que a criança perceba que não adianta mais burlar, né? O não da minha mãe e do meu pai é pontual. Você citou há pouco um adolescente de 15 anos querendo sair e o pai angustiado porque não quer que o filho esteja nesse lugar, nessa balada, ou seja lá onde for. A pergunta que eu te faço é, até que idade, mais ou menos, os pais eles podem interferir com determinados nãos? Honestamente, Jaqueline, sempre. Né? Eu acho que assim, o não muitas vezes tem que estar calcado numa coerência. Que tem pais também que são muito preocupados, né? Que aí as questões são muito particulares desses pais e acabam... Eu tenho um caso até que a mãe não deixa o menino de 18 anos ir para nenhum lugar. Peraí, né? Então assim, ele vai crescer alienado de um convívio social. Isso é muito perigoso, né? Então é importante ter esse equilíbrio entre o pai também, ter esse equilíbrio entre o jovem e estar sempre nessa comunicação mais próxima. Então não, tem que ser sempre, né? Se o pai que tem 50 anos percebe que o filho de 30 está fazendo alguma coisa que não é legal, é importante que ele explique. É importante que se aquele filho for pedir uma orientação, fala, eu não acho importante.
Aí cabe um debate. Claro que a pessoa de 30 vai argumentar muito mais. Mas assim, o não sempre é importante. Nós ouvimos não diariamente, na verdade. Vamos ouvir sempre, né? Sim, e temos que aprender a lidar com essas frustrações também. Senão vamos nos deprimir por cada não dá. Né? Não pode, né? Olha, Alessandro, foi um não. prazer te receber aqui. Legal, prazer Assunto meu. muito bom, acho que tem muita coisa pra gente falar, não dá pra gente falar tudo, mas eu espero te receber mais vezes, Legal, viu? um prazer. Quem quiser entrar em contato, os telefones do Alessandro são 0 operadora 11 5562 8159 e 5562 8086. Lembrando, os dois telefones são 0 prestadora 11. E tem também o site que é alessandroviana.com.br. www.alessandroviana.com.br. Tá passando aí pra vocês, lembrando que tá aí, ó, no GC Viana com 2 N's, tá bom? Alessandro, mais uma vez, muito obrigada, viu? Uma boa tarde.